queridos? Estamos de volta aqui, ó. Agora é aquele bate-bola, jogo rápido. E, ó, sabe como é que nós vamos fazer? Vai ser muito fácil. Eu vou colocar aqui na tela, a gente vai, enquanto eu estou explicando, a gente sempre coloca um organograma, né? Mas às vezes eu posso voltar na lâmina, aí você já vai anotando qualquer dúvida que tenha surgido durante a explicação. Que assim que eu finalizar esse bate-bola, eu vou deixar vocês fazendo aí a atividade, aí eu volto para corrigir, tá bom? Na tela, minha diretora. Olha aí, 36.1. Professor, aula 36.1, a gente estava falando de 36.1, nós estamos falando de piscicultura. Essa aula é a 36.2, que a gente vai fazer aquele bate-bola rapidinho. E é sobre o quê, professor? Falamos exclusivamente sobre reprodução artificial. E dentro da reprodução artificial, nós falamos dos manejos após a reprodução. Então, quando a gente falou de reprodução, tem características do macho, características da fêmea. Uma das características é a região urogenital da fêmea, né? E fica aquele abaulado, avermelhado, túrgido. Mas, professor, para isso nós temos aí uma técnica, não é isso? Perfeito. Que é a aplicação da extrato hipofisário. A aplicação é feita em 2 doses na fêmea e no macho é em 1 dose. No macho, você já aplica junto com a 2ª dose da fêmea. E isso, após 8 horas, né, vai estar apta a fazer o que a gente chama de extrusão, que é uma massagem ventral na fêmea, da região anterior para a região posterior, de forma unidirecional, ventral, entre as nadadeiras. É uma pressãozinha que dá e ela libera a célula germinativa. No macho, é lateral, né? Lateral. E aí nós chamamos de extrusão. Vamos ver algumas imagens, vamos. Ó, na fêmea, ventral, né? E no macho, aqui, dorsal, um dorso para o ventre. Esse movimento tem que tomar muito cuidado para que não ocorra aí uma pressão forte que cause a saída de urina, porque pode ocasionar aí, né, na alteração da água e matar não. Ele muitas vezes ocorre, o espermatozoide está vivo, mas ele está imóvel, porque você alterou o pH, tem que tomar muito cuidado. Outra, realizar o processo de hidratação. O que é hidratação, professor? É fazer uma diluição para que tenha uma eficiência no contato entre o espermatozoide e o óvulo da fêmea. Então, falamos da utilização de material plástico. Ó, material plástico para a captura. Tanto dos óvulos da fêmea quanto do macho. Material plástico. Isso dificulta, né, oscilação na temperatura e também na temperatura da água e na temperatura também dos recipientes. Eclosão. Ela ocorre aí, a eclosão, depois de umas 3 dias, né? 3 dias. E também é um período de 24 a 48 horas que a gente começa a realizar o processo de nutrição das larvas. Então, deixam de ser larvas e se transformam em alevinos. Tomar muito cuidado nesse período de adaptação com ração. Então, as rações, né, para o projeto de alevinagem, ela tem que tomar cuidado para não alterar o pH e não disponibilizar água e também diluir 65% da água do tanque dos alevinos, pois eles soltam substâncias, enzimas que dificultam o desenvolvimento. Falamos sobre isso. E estávamos finalizando falando sobre aqui.
o que é linhagem. Conforme os peixes vão aceitando a nutrição, você vai fazendo uma adaptação, né, do fornecimento. Mas bem aqui, ó, após 30 dias de alevinagem, os peixes já atingem 12 centímetros. Só que aí a gente faz por peso. Isso que nós estamos falando. Então você tem que fazer aí um investimento de mão de obra, porque você faz por amostragem. Você tem aí um lote, e um lote, no mínimo, 5 linhagens. E aí você tem o retrocruzamento. Mantém a heterogeneidade. O que isso significa? Eficiência na engorda. Então, se você fala para o produtor, para o piscicultor, olha, estou vendendo um lote de determinada espécie, né? E em tantos dias ele está apto. Você já pode tirar do tanque, já engordou, você vai ficar tanto tempo naquele tanque. Perfeito? Claro. Tem alguns manejos a serem seguidos para que você mantenha essa qualidade. Você garante que aqueles peixes é igual quando você está falando assim, olha, e esse lote de galinha, esse lote de cabras, vão dar, a vaca vai dar tantos litros de leite, a galinha vai dar tantos ovos. Então, o peixe fica tanto tempo no tanque para engordar. Isso advém de uma linhagem. E a linhagem tem que ser estabelecida de acordo com todos os parâmetros que envolvem aí o procedimento de reprodução. Perfeito, meus queridos? Galerinha, para mim, minha diretora, vou deixar agora vocês fazendo aí as atividades e assim que vocês finalizarem a atividade, eu te volto para fazer as correções, tá bom? Boa atividade para vocês. E aí, meus queridos? Ó, agora é aquele momento que nós vamos fazer o quê? A correção dessas atividades. Tá, diretora, por favor, bota na tela rapidinho aí para mim. Isso. Pode voltar agora. Galera, agora é a hora que nós vamos fazer o quê? Sanar algumas dúvidas, isso mesmo. Como é que nós vamos proceder, professor? Nós vamos colocar na tela a pergunta, eu vou ler a pergunta, se for questão aberta, eu coloco a resposta e vou comentar a resposta. Nesse momento, não se preocupe, não precisa estar igual à escrita. Tem que contemplar a pergunta. Muitas vezes o que a gente observa, tem que colocar lá algumas palavrinhas-chave, os conceitos, o manejo que é utilizado. Como é que a gente faz isso? Professor, muitas vezes o estudante colocou lá, ele descreveu, não colocou o termo técnico, mas descreveu. Então você sublinha o que você descreveu e coloca o termo técnico durante a explicação, tá bom? Questões fechadas. A gente vai colocar a questão e as alternativas. E aí, algumas vezes, se tiver necessidade, eu volto lá na lâmina para explicar por que determinada alternativa não contemplou a pergunta, tá bom? Vamos lá, minha diretora, na tela. Olha aí, ó, pergunta de número 1. O processo de reprodução na criação de peixes é muito importante. Identifique corretamente os eventos que ocorrem após a eclosão dos ovos desses animais aquáticos. É alternativo. Identifique. Tá. Vamos lá. Os eventos. Após a eclosão do ovo, surge o girino. Carnívoro, nas primeiras 24 horas. Girino. A gente está falando de peixe, a pessoa coloca girino. No peixe tem o quê? Larva, alevino. B. Desta eclosão surge o alevino, que não resiste e morre nas primeiras horas devido à desnutrição. Evidencia-se a larva, que se nutre já nas primeiras horas da eclosão. Vocês lembram que as larvas passam 3 dias para finalizar o desenvolvimento trato
intestinal. Então, só depois de 3 dias. Né? D. Aparecimento do alevino que já surge com fome, voraz. Gente, quem foi que fez isso? E. Surgimento da larva, que leva até 40 a 48 horas para se alimentar. A alternativa verdadeira aí, pessoal, que isso? É a E. Então, alternativa E. Surgimento da larva que leva 40 a 48 horas para se alimentar. Questão de número 2. Durante o processo de coleta do sêmen dos reprodutores, devemos ter alguns cuidados para evitarmos contaminação e morte dos espermatozoides. Marque a alternativa correspondente aos cuidados descritos no texto. Alternativa A. Inatividade à próxima reprodução dos reprodutores. B. O contato com a própria urina do peixe permite a contaminação do animal. Contaminação do esperma com a água e urina. Ao coletar o sêmen, para evitar contaminação, colocar no congelador rapidamente. Inativação espermática pela manipulação e contaminação por coliformes fecais. Alternativa C. Contaminação com água e urina. Pessoal, lembra quando a gente faz, principalmente quando você está fazendo a extrusão do macho, tá? Mas a contaminação por água é por causa da alteração do pH. Não é que a água vai contaminar, né? A gente fala da inviabilidade de fertilização. Por que a gente fala da inviabilidade de fertilização? Porque nós estamos falando que quando você altera o pH, ou quando você altera pH e temperatura em relação à água, a urina é por causa da acidez, dos nitritos que eles estão liberando. Isso vai fazer com que ocorra a imobilização do espermatozoide e inatividade das células germinativas. E aí não tem fecundação. Porque logo após você realizar aí o processo de extrusão, você adiciona, né, você hidrata. Então, você adiciona uma solução para você melhorar a eficiência do contato. E aí você lembra, tem que manter temperatura, tem que manter o pH e tem que fazer movimentos helicoidais com posição alternante de horizontal e vertical, tá? Esses movimentos helicoidais, ou como o símbolo do infinito, vão favorecer, né, esse contato entre as células e tomar cuidado para também não dissipar a temperatura de manutenção desse ambiente. Para favorecer, então, ocorre essa imobilização, a imobilidade, tá? Ou ineficiência da fecundação. Questão 3. Para a aquisição das células reprodutivas das matrizes na reprodução de peixes, é muito comum o processo de indução. Cite o nome do extrato utilizado nesse procedimento. A. Extrato tireoideu da carpa. Extrato hipofisário do lambari. Extrato endócrino do tucunaré.
extrato hipofisário da carpa ou extrato linfático do salmão? Alternativa D, extrato hipofisário da carpa. Mas hoje é bom lembrarmos que tem inúmeros extratos de determinados outras espécies. O mais utilizado, né, é o da carpa. Mas também tem aí do tambaqui, pirarucu. Mas para cada um, pessoal, tem uma fisiologia hormonal esperada, com melhor eficiência para acelerar ou padronizar o processo de não é fecundação, é liberação de células germinativas, é o extrato hipofisário da carpa, tá? E não só pelo volume, mas sim para a eficiência fisiológica de potencializar uma quantidade de óvulos e padronizar isso, principalmente em determinadas espécies, tá? Por isso que a gente fala mais desse extrato hipofisário. Questão de número 4. Durante o procedimento de retirada dos óvulos das matrizes, cite a temperatura ideal da água para a liberação das amostras. A temperatura deve ficar em torno de 28 graus para que a fêmea libere os óvulos, tá? Mas, lembra, não é só a temperatura da água. O pano utilizado tem que manter essa temperatura. Tem que ser um pano úmido, o ambiente e o coletor, o coletor é de polietileno, tem que ser de um plástico, tá? Que não vai permitir com que ocorra a dissipação dessa temperatura, e também um material utilizado para recepcionar tanto esses ovos quanto... Não, tanto dos óvulos. Ah, professor, vê na mente do macho. Não tem esse problema todo. É mais na fêmea. O problema do macho é a urina, para que não ocorra o quê? A imobilização dos espermatozoides. Mas se acontecer isso com a da fêmea, professor, fazer a diluição acréscimo de água com a mesma temperatura e tomar cuidado para que não ocorra o quê? Afetar os machos na hora da homogeneização. Tá bom? Ok. 5. No processo... Eu coloquei a resposta? Coloquei, que é 28 graus. No processo reprodutivo artificial dos peixes, após 30 dias da formação de alevinos, os peixes atingem cerca de 12 centímetros. Isso aí, pessoal, é de forma... Nós não citamos a espécie, tá? Com 30% a 40% de sobrevivência. Qual a média de sobrevivência da eclosão até os 30 dias de vida? A. Média de 25, em torno de 15, apenas 1%, cerca de 50% ou na faixa de 30% também. Alternativa B, em torno de 15%. E vamos frisar uma coisa para vocês. O que, para manter essa qualidade, é o quê? Não esquece, eu ia falar linhagem. Lote. É o lote. Dentro de um lote, 5 linhagens. Essas linhagens são diferentes decorrentes do retrocruzamento. Isso isso possibilita você manter um padrão. Tempo de eclosão, o tempo de engorda, o tempo. Você coloca, olha, se você fizer esse melhoramento genético, então você vende um produto e fala, tal dia eles estão prontos para o abate, tal dia eles estão prontos para trocar a alimentação. Para mim, minha diretora. Mas, professor, finalizando aqui, esse negócio de retrocruzamento, a gente vê nas próximas aulas. Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima.